Além dos filtros, além de tudo que a gente já viu aqui no curso, o Gira tem uma ferramenta muito boa e é nativo dele, que são os seus relatórios. Então, bora falar sobre eles. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver um dos recursos do Gira que eu gosto bastante, que são os seus relatórios, né? Os reports. Esse é um recurso nativo do Gira, ele não precisa de plugin, tá? Existem plugins para relatórios, mas ele tem uma vasta lista de relatórios que pode auxiliar demais você no dia a dia junto ao time. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em quais são os principais relatórios. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e nós vamos começar esta jornada aqui. Então vamos lá, para acessar, eu estou aqui no meu quadro, né? Sempre lembrando, né? O relatório vai ser sempre em relação ao quadro que você tem selecionado. Então estamos aqui no nosso quadro aqui, ó, SDA Agile fila, tá? Então eu tenho aqui bugs, tarefas e tudo mais, e nós vamos ver os relatórios. Então, quando eu entro aqui no relatório, ele me traz aqui algumas das opções, tá? Então eu já tenho lá, ó, diagrama de fluxo cumulativo, controlar gráfico, né? Esse aqui é o chart control, né? Como a gente, para quem conhece mais buscando na internet, tudo ele vai estar sempre em inglês, né? Com chart control. Esse aqui é o famosão CFD, né? Que é o fluxo contínuo dentro do time, né? Então, C de cumulative, F de flow e D diagram, não? Então, diagrama de fluxo acumulado, tá? A gente tem alguns de DevOps, então como o Gira ele permite que você conecte com o Git, com o Bitbucket, você consegue ver, por exemplo, qual é a frequência de implementação que o seu time está tendo, né? Porque isso é uma coisa bacana, até, para a gente discutir algumas coisas aqui em relação às métricas, né? Quando você fala de fazer análise do seu time, na maioria dos casos, vou dizer que 99% dos times, eles não têm autonomia completa sobre a sua esteira de deploy, né? Então o time ele acaba desenvolvendo, mas difícil é o time que consegue implementar sozinho. Não é impossível, mas na grande maioria das empresas ainda tem a etapa de homologação que ela é a parte do time. Então, esse relatório de DevOps, por exemplo, ele mostra com qual frequência o seu time entrega. Uma coisa é a frequência de desenvolvimento do seu time. O seu time conclui as atividades num ciclo de tempo, né? Agora, com qual frequência acontecem os deploys? Se você trabalha com app, por exemplo, o app a gente não pode subir o app na loja da Google, né? Na Google Play ou do iOS, da Apple Store, sempre que a gente quer, porque a gente vai forçar o nosso cliente a ficar fazendo atualizações forçadas, e isso não é bom. Então eu tenho uma cadência para isso ocorrer. Como que a gente controla isso? Outra coisa, qual é a versão que está no ar? Então, ele tem alguns relatórios que a gente pode interagir com eles aqui. Então, voltando aqui para nossa tela, tá? Eu tenho lá análises de itens, ó, então ele tem lá relatório com agrupamento, relatório de pizza, relatório de itens criados versus resolvidos. Isso aqui também é uma questão importante, pessoal, que quando você trabalha com o Gira, quando você movimenta o seu card para concluído, ele não está finalizado dentro do Gira. A gente precisa transformar ele para resolvido. Então, nós vamos ver em algumas aulas para frente, algumas automações que nós podemos fazer, e uma delas é flegar o item como resolvido, tá? Esses caras aqui, ó, relatórios de itens criados, ele também vai fazer a mesma visão que você tem aqui, só com uma visão em torres. Então ele tem dezenas aqui de recursos de relatório para a gente, ó, previsão de gasto. Então tudo depende da forma como você vai utilizar, mas ele tem recursos ilimitados. E né, a maioria desses caras aqui de baixo, você pode construir o seu filtro, tá? Então vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Vou começar aqui pelo CFD, o Cumulative Flow Diagram, né? Então olha só, ele já monta aqui para gente o nosso relatório, né? Ele tem aqui todas as etapas do nosso fluxo. Tá? Então, qual que é o recomendado quando você vai fazer uma análise de CFD? Você pode remover de cima para baixo,
Mas o ideal é que você não remova intervalos aqui no meio. Exemplo, se eu tirar um cara aqui do meio, ele zoa todo o nosso gráfico, ó. Ele começa a ter, tá vendo esses picos aqui, ó? Por quê? Porque o item saiu, né? Eu removi ele do nosso board. Então ele dá essas falhas aqui. Então, essa é uma deficiência do relatório CFD do Gira. Tem outras ferramentas que eles mostram, por exemplo, uma mudança um pouco mais linear em relação a isso. Então, o segredo aqui é você, sempre que for tirar, você pode ir removendo, ó, de trás para frente. Mas você sempre tem que deixar as etapas aqui, ó. Então, se eu faço assim, eu consigo observar apenas as etapas em questão, tá? Eu não posso nunca remover uma do final, porque senão ele quebra também toda a relação que a gente tem entre os itens. No meu curso de métricas, a gente tem uma avaliação bem completa sobre o CFD. Aqui a ideia é mais a gente passar para vocês entenderem as questões que tem aqui, o que é possível ser feito ou não dentro do relatório do Gira. Então, vou voltar aqui os status, vou aplicar. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma linha do tempo. Então, eu consigo, por exemplo, fazer isso daqui. Eu quero analisar só esse período. Então, quando eu seleciono aqui, ele traz para o gráfico somente o período que eu selecionei. Eu posso vir para esse outro período aqui, como eu posso vir para esse período aqui. E aí a gente consegue fazer as nossas análises aqui, tá? Bom, eu posso fazer uma customização aqui por período. Eu posso falar assim, olha, aqui eu tô semana a semana, se eu não me engano, tá aqui, ó. Deixa eu ver, fazer aqui, ó. Eu posso falar, eu quero o intervalo dos últimos 6 meses, tá? E ele tem formas da gente visualizar. Outra coisa que é legal é isso aqui, ó. Eu consigo criar quais são as raias que eu quero ver. Eu quero ver todo mundo, eu quero ver sem o Expedite. Então eu aplico, ele remove lá o Expedite. Ah, eu quero ver o período maior e aí eu quero refinar novamente. Eu quero, por exemplo, colocar as labels do meu projeto, tá? Ou seja, eu trago os meus filtros rápidos, tá? Isso aqui também a gente vai ver outras formas de operacionalizar dentro do nosso board. Então eu crio os filtros rápidos e aí eu consigo com isso também ter filtros aplicados aqui no meu CFD. Por exemplo, eu quero ver o comportamento de tudo aquilo que foi Fênix, né, que é uma das labels que eu coloquei dentro do meu projeto. Então, ó, eu vou pegar o período aqui e vou avaliar. E ele vai trazer o comportamento que se teve desse período aqui. Então, esse cara aqui é o nosso CFD. O Chart Control, né? Beleza, agora ele pegou todo o nosso período aqui. Então, esse cara aqui, eu também consigo avaliar os itens por coluna e tudo mais. Mas vamos entender o controle de chart aqui, né? O chart control, aliás. Ou o controlar gráfico, né? Que é o nome dado aqui na tradução, né? Controlar gráfico. Mas vamos chamar de chart control. Aqui eu consigo ter uma relação de cycle time e lead time dentro do comportamento dos nossos times, tá? Então, vamos por partes, tá? Eu tenho itens que foram entregues, que são essa bolinha branca com contorno verde. Eu tenho agrupamentos de item, ou seja, aquilo que está linkado entre si, né? Eu consigo ter esse tipo de grupo. A linha vermelha é a nossa média de tempo. A média móvel é a azul. E o desvio, né, é essa mancha azul clarinha. Então, vamos entender cada um deles. Quando eu falo aqui, ó, desse grupo, tá? Ele está falando que tem 6 itens, ou seja, eu movimentei simultaneamente 6 itens que estavam vinculados, tá? Aqui são os itens que foram finalizados, então ele vai me dar uma visão em relação àquilo que foi finalizado. Então, tudo que está na tela aqui são os itens que foram finalizados. E ele faz uma dispersão. Então, na linha horizontal é o tempo, ou seja, quais foram as datas em que ocorreram as entregas. E a linha vertical, o tempo decorrido até a entrega, ou seja, o lead time. Então, olha que interessante. Quando você passa o mouse aqui, ó, tá vendo que só aparece data? Porque eu não tive nenhuma entrega. Quando eu for cruzar aqui onde começa a primeira entrega, ó, ele já começa a me falar aqui, ó, qual que era a minha média móvel nesse dia, tá? E qual que foi o meu desvio padrão. Então vamos entender isso daqui. Eu tenho uma média móvel de 8,8, ou seja,
ele está falando que a média é 8,8. Mas ele pode ser 2,7 para cima ou 2,7 para baixo. Então vamos pensar. Ele está falando que eu levei de 6 dias até 11 dias e meio, mais ou menos aí. Tá? A média é 8,8. Então, os itens que foram entregues aqui, eles levaram essa média entre 6 e 11. A média é 8,8, tá? E aí eu vou andando para o lado, eu consigo ver se o meu desvio está aumentando, se a minha média está aumentando. Então, ó, aqui a gente teve um aumento, ele está em crescente, ó. Aí vamos ver se começa a cair, ó. Aqui, ó, tava 13. Opa, foi para 11,8. Então, ó, eu consigo ir acompanhando, né, a minha média. Outra coisa que eu consigo ver com esse gráfico é o período sem entrega. Então, vamos fazer uma conferência aqui. De janeiro de 22 a abril de 22, ó, não ocorreram entregas. Beleza? Eu não tenho nenhuma bolinha aqui. Vamos conferir se isso realmente aconteceu no nosso CFD? Então, olha só, de janeiro a mais ou menos abril, olha as linhas retas aqui que nós tivemos, ou seja, não tivemos movimentações dentro do gráfico. Então, o nosso CFD está correspondendo certinho àquilo que está no nosso chart control, tá? Então, isso é importante você entender. Os comportamentos também são preservados. De um gráfico para o outro, eu consigo analisar o mesmo comportamento, ou seja, uma evidência a mais, tá? Então, outra coisa que eu consigo fazer aqui. Vamos lá de volta no período aqui que ele não está encontrando. Deixa eu voltar aqui. Vamos, aqui que ele já aparece todo mundo. Posso tirar algumas outras conclusões. Então aqui, ó, de todas as nossas entregas que nós tivemos, ele fala aqui que, em média, a gente leva 2 semanas, 3 dias e 18 horas para entregar um item. A mediana é 1 semana, 4 dias e 14 horas. Qual que é a diferença de média para mediana? Então, vamos entender também isso daqui que faz parte do nosso dia a dia. Pessoal, imagina que nós temos 10 entregas, tá? Então, eu tenho 10 dados para serem imputados. A média, eu vou somar o tempo de cada uma e dividir por 10, que é o total de itens que eu tenho. Então, se eu tiver 10 entregas, eu vou tentar achar qual que é o meio delas. De que forma? Somando o tempo delas todas e dividindo por 10. Isso é a média. E aí a gente fala assim, pô, média, eu vou falar sobre meio. Na realidade não é bem assim, né? Porque a média, se eu tiver um número que é muito distante lá para cima, então vamos dar um exemplo. Eu tenho 10 entregas, tá? Então vamos calcular uma média aqui. Eu tenho 9 entregas que eu levei um dia, beleza? Então, ó, 9 entregas eu levei um dia. E uma entrega eu levei 21 dias. Então, 9 entregas com um dia e uma entrega com 21 dias. Vamos somar o tempo de todas? Então, eu tenho 9 de 1 dias, total 9. Mais uma de 21, total 30. E aí, eu vou dividir isso pelo número de itens que eu tenho. Então, a minha média vai ser 3. Porque eu dividi o total, que é 30, por 10. 3. Puxa vida, mas isso é um pouco injusto, né? Porque eu tive 9 itens que levaram um dia. E um item levou 21 dias. Quando eu calculo a média, ele vai fazer dessa forma. Ele pega o total de itens que eu somei e divide. Pega o total dos dias e divide pela quantidade de itens. Isso é a média. Então, ela não é precisa, porque se eu tiver uma variação muito grande, ele não vai falar para mim assim, ó, onde que está ocorrendo desvio nem nada. Só está falando o número 3. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque se uma coisa levou 21 dias e a maioria levou 1, por que que eu me basearia por essa média? Então, a média, ela é boa quando você tem uma frequência, uma cadência muito linear. Quando você tem essas oscilações, ele vai tentar achar o desvio padrão aí e vai ser ruim isso como uma métrica para você. Né? Eu tive um professor que falava que toda a média é burra, né? Porque ela nunca vai dar a precisão. Aí você tem a mediana. Então, o que que é a mediana? Mesma coisa, eu tenho 10 itens, 10 entregas. Ele quer saber o seguinte, qual que é o meio disso daqui? É a entrega
entre as 5 e entre as 6. Então ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai pegar qual foi o tempo da média do item 5, da entrega 5, qual foi o tempo da entrega 6, né? Então ele vai pegar em ordem crescente, né? Pensa assim, ó, eu tive o primeiro item, levou 1 dia, o outro levou 2, então ele vai crescendo. Mas vamos fazer o mesmo exemplo, uma de 21 e 9 de 1 dia. Então essas 9 estão acumuladas, ele vai pegar esse meio das entregas, então é a 5 e a 6. Então ele vai pegar a 5 levou 1 dia, a 6 levou 1 dia. Então ele soma e divide por 2. Então 1 mais 1, 2 dividido por 2, 1 dia. Então a mediana ele vai falar pra gente que é 1 dia. E aí eu sei o quê? A minha tendência, pelo que eu estou vendo aqui, é entregar em 1 dia. Então a mediana passou a ser mais precisa pra gente do que a média. Então essas relações a gente pode tirar uma conclusão. Toda vez que a sua média é maior que a sua mediana, significa que você tem uma tendência de ser mais rápido, né? Ou seja, você está entregando com menos tempo. Toda vez que a sua média for menor que a sua mediana, significa que você está com uma tendência de levar mais tempo para sua entrega. Então, essa é uma relação bacana que você pode tirar dessas duas métricas aqui, beleza? Então, vamos voltar. Ele também dá uma outra informação importante para a gente, ó. O tempo mínimo que você leva e o tempo máximo que você leva, tá? E quantos itens entraram nesse cálculo aqui, ó? 63 itens. Vanner, eu consigo ver aqui o cycle time, que você está me mostrando tudo isso aí, é lead time, porque é o item passando por todos os status. A gente consegue, ó, eu posso vir aqui nas colunas e falar assim, ó, eu quero saber quanto tempo demora o item parado aqui em pronto para desenvolver. Eu vou desselecionar esses itens aqui, ó. E aí ele vai me falar, ó, em média, você leva 3 dias e 16 horas para movimentar o item dessa coluna aqui. Ele fica nessa coluna 3 dias e 16. A mediana, 2 dias e 22. O tempo mínimo é 0, tipo assim, mal passou por ali. E o tempo máximo, ó, 4 semanas, 1 dia e 15 horas. E 61 itens passaram por essa coluna. Isso também é importante. A gente consegue entender se tem colunas que estão sendo desprezadas pelo time, tá? Então, tudo isso, pessoal, é uma ferramenta padrão dentro do Gira que vai dar uma informação muito rica para a gente. E aí a gente tem outros relatórios, ó. Relatório de tempo de ciclo, né? Então eu posso pegar aqui e fazer a minha conexão lá com o Bitbucket, com o Git, e aí a gente tem o Jenkins, né? A gente tem como mensurar os tempos de deploy, de quanto tempo demorou o deploy. Eu consigo ter um relatório de frequência, mesma coisa, quanto tempo demora para a gente ter um deploy ou uma versão subir. A gente tem aqui, ó, relatório de média de idade, tá? Deixa ele carregar aqui. Então, esse cara aqui, ó, eu posso pegar 300 dias atrás aqui, eu quero ver uma forma diária, né? O que ele vai falar para a gente aqui, ó? Ele está mostrando para a gente, ó, o tempo que estava levando as coisas, ó. Então, por exemplo, ó, os itens não resolvidos, né? Então eu tinha 5 itens nessa data aqui, o tempo total dele estava 35, a média 7 dias. Então ele vai fazendo dia a dia para a gente saber como é que está aumentando o nosso fluxo, ou seja, a quantidade de itens que não foram concluídas, o aging deles, né? Então aqui a gente consegue ter uma escala em relação ao tempo dos itens. Obviamente eu estou há muito tempo sem movimentar esse board aqui, por isso que está assim. Mas olha que interessante esse relatório. A gente consegue ver o envelhecimento dos cards não resolvidos no board. E aqui a gente consegue tirar análises do nosso time. Pô, o negócio aqui tá ficando ruim aqui, né? Se isso fosse real, né? Tá crescendo demais o tempo dos itens. Ou seja, o time não tá tendo atuação em resolver os itens, ou seja, finalizar os itens, tá? Aí eu tenho os relatórios lá de item criados versus os itens resolvidos, tá? A gente pode puxar aqui um período grande. Eu quero que ele seja um relatório acumulativo, tá? Então, olha só, a linha verde é a linha resolvido e a linha vermelha são os itens criados. Então, ele dá um relatório também para a gente em relação ao crescimento do backlog.
né? Eu estou tendo um crescimento anormal, ou seja, a boca do jacaré, né, como a gente costuma falar, ela está crescendo, ela está abrindo demais. Então perceba que ó, por todo esse período aqui, eu tive um crescimento de backlog, porém as entregas também ocorreram simultaneamente, que já é diferente desse período aqui, ó. O backlog cresceu, mas eu não tive entregas. Então a gente consegue tirar algumas análises em relação a isso. E eu vou ter os outros gráficos de pizza que a gente pode colocar filtros e começar a fazer as mesmas coisas. Por exemplo, eu quero uma estatística por tipo de item, né? Ó, então, eu quero por status, né? Vamos avançar aqui, vamos ver o filtro que ele vai me mostrar, ó. Então ele está me mostrando aqui, ó, que concluído eu tenho 76% dos meus itens de backlog já estão concluídos. Eu tenho 9% que estão em backlog, ó, que são 7. Lembra que eu fiz lá o relatório, o dashboard, que a gente mostrava essas visões? Então, ele já tem pronto isso daqui para gente, tá? Tenho relatórios de itens recentes, relatório de tempo de resolução, relatório com agrupamento. Então, eu tenho uma dezena de relatórios prontos para a gente fazer a nossa análise dos times. Então, o Gira ele tem bastante recurso mesmo em relação a relatórios que vão facilitar muito o seu trabalho, ok? Então, nós vamos ver mais para frente algumas outras informações importantes. Você pode selecionar uma das aulas, a aula de automações, as aulas de dicas extras. Então, eu vejo você nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau.